Fala galera, tudo bem com vocês? Mais importante do que saber toda a teoria é saber aplicá-la na prática. E é por isso que a gente vai resolver agora os exercícios do primeiro assunto de genética, da primeira lei de Mendel, os conceitos gerais. Então vamos lá. A primeira questão fala bem assim: assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas nas definições a seguir. Espaço, preciso saber o conceito, e se refere a é o conjunto de toda a informação genética de um organismo. Opa, o conjunto de toda a informação genética, ou seja, o conjunto de todos os genes. A informação genética se refere a gene. A gente denomina de genoma. Então a resposta primeira aqui é genoma. É um trecho do material genético que fornece instruções para a fabricação de um produto gênico. Então, um pedaço do DNA que tem informação. Como é que a gente chama? A gente chama de gene. Trechos do DNA que codificam informações são chamadas de genes. Próxima é a constituição de alelos. O conjunto de alelos vai formar o meu genótipo. Opa, não preciso bater cabeça, genótipo. E a última é a correspondência que existe entre códons e aminoácidos. Opa, é a informação genética que a gente tem. E essa informação genética é caracterizada pela sequência de bases. E essa sequência de bases nada mais é do que o código genético. Lembrando que esse código genético ele é universal. Todos os seres vivos armazenam informações nos ácidos nucleicos para a produção de proteínas. E essas informações são codificadas através da sequência de bases nitrogenadas. Sequência correta, então, é genoma, gene, genótipo e código genético. Portanto, a resposta é a letra B de barril. Aqui na próxima questão, a gente vai começar a falar sobre cálculos e começar a entender como é que se monta uma árvore genealógica, como é que se monta um heredograma. Então segue comigo, olha. A miopia e etiologia da miopia. Os especialistas acreditam que a genética tem um papel no desenvolvimento da miopia, mas não é o único fator. Há algo em nosso comportamento e nosso ambiente que está contribuindo para o aumento de casos de pessoas míopes. O que será que é? Será que essa tela de computador, tela de celular? Garante Smith, que recebeu financiamento de 1,9 milhões exatamente para investigar as causas e estratégias de tratamento. A genética da miopia ainda não é completamente compreendida. Supondo que a miopia siga uma herança autossômica dominante, olha as informações que ele está te dando. A miopia segue uma herança autossômica. O que significa autossômica? Que não é sexual. Não está nem no cromossomo X, nem no cromossomo Y. E o caráter da miopia é dominante. Então, se eu fosse representar os alelos, olha, para pessoas míopes, o alelo teria que ser dominante. Então, a azão representa a miopia. Logo, a versão sem miopia é a versão recessiva. Então, azinho é, digamos aqui que normal, tá? Normal sem a miopia. Qual é a chance de um casal míope que já tem um filho com visão normal ter uma menina com miopia de origem genética? Olha, baby, para essa questão eu vou montar um heredograma que é justamente essa árvore genealógica, essa árvore em que eu vou estudar as transmissões de características. Beleza, o que eu preciso saber antes de montar um heredograma? Provavelmente tu já deve ter visto um, né? Tem que entender o seguinte, que homens são quadrados, tá? Então, ó, quadradinhos representam os homens. As mulheres, elas são redondas. Então, quadradinho representa homem, mulheres são redondas. Beleza, são os círculozinhos. Quando eu quero casar um homem com uma mulher, o que eu faço? Eu represento por este tracinho aqui os dois. Então, os dois ficam ligados por esse traço. Isso representa um casamento. Tá bom, Paulinho? O que mais? Quando eu quero representar filhos, olha, eu traço uma linha a partir desse casamento. Então, isso aqui são os filhos. E os filhos vão ser representados agora aqui embaixo, olha. Por exemplo, esse casal pode ter um homem e uma mulher, né? Um casal de filhos. Então segue comigo. A genética da miopia ainda não é completamente compreendida. Supondo que a miopia seja uma herança autossômica dominante, a gente já representou os alelos ali, qual é a chance de um casal míope? Então, o meu casal já é míope. O meu casal, olha só aqui, um quadradinho para representar o homem, uma bolinha para representar a mulher. O meu casal já é míope e vou pintá-los aqui para representar que eles são afetados, tá? Que eles não são normais. E, gente, se eles são míopes, né? Eu já sei que eles são aqui, olha só, azão, alguma coisa. Pode ser azão, azão ou azão, azinho. Ambos são míopes, ambos são azão, alguma coisa. E eles têm um filho com visão normal. Então, vou passar uma linha aqui, ó, filhos, né? E aqui vou representar com um quadradinho o filho deles que tem visão normal. Se o filho tem visão normal, ele é o quê?
Azinho, Azinho. Se ele é Azinho, Azinho, baby, um Azinho veio do pai, outro Azinho veio da mãe. Gente, a grande dica da genética, provavelmente já deve ter ouvido de algum professor, é que quando aparecer um enedograma de primeira lei, toda vez que eu tiver dois iguais dando um diferente, então olha só, dois iguais, dois míopes, deram um diferente, que é um menino normal. Os iguais são heterozigotos, azão, azinho, e o diferente é homozigoto recessivo. Essa regra vale para sempre? Sim, sempre que eu estiver estudando heranças autossômicas, ela vai valer. Então, dois iguais deram diferente, os iguais são heterozigotos e o diferente é homozigoto recessivo. Tudo bem, ele quer saber, no entanto, nesse exercício aqui, a chance de ter uma menina com miopia. Então, bora desenhar a garotinha aqui com um círculozinho, né? Qual que é a chance dessa garota, que eu representei pelo círculo, apresentar miopia? Vou até pintá-la aqui, olha só. Então, eu vou fazer o cruzamento dos pais. O pai é azão, azinho, a mãe é azão, azinho. Quando eu for representar o quadro de Pinet, olha só, quantos alelos eu tenho? 4, não é? Então, vou representar aqui, olha só, cada um formando dois gametas. O cara que é azão, azinho, ele vai formar gameta azão e gameta azinho. Então, tem um espaço para um azão, um espaço para o azinho. Esse aqui, olha, que é a mulher, vai formar gametas azão e azinho. Então, tem que deixar um espaço na lateral para um azão, um espaço para o azinho. Esse primeiro quadrado eu risco. A gente vai usar esse quadro de Pinet para realizar os cruzamentos. Olha só, então. Primeira possibilidade do pai de gameta. Ó. Vou representar aqui em cima. Azão. E qual é a outra possibilidade? Azinho. Então, ele forma gametas azão e forma gametas azinho. A mãe vai formar aqui gametas azão e gametas azinho. Quando a gente fizer o cruzamento dos dois, eu vou ter, então, azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Certo? Qual é a chance de ter uma menina míope? Qual é a chance de ter miopia? Para ter miopia, olha só, tem que ter o alelo azão. 1, 2, 3. 3 possibilidades em 4. Mas tem que ser menina! Ou nasce menino ou nasce menina. E a chance vai ser 50%. Porque olha só, o todo é 100. Só tem 2 possibilidades, cada uma vale 50%. Então aqui é a chance de ser míope. E aqui, olha, o meio é a chance de ser garota. Tá? Então, o resultado vai dar 3/8. Resposta, portanto, é a letra E de elefante. Sorri aí, então, se tu conseguiu realizar esse exercício, tá bom? Vamos lá, então, para a próxima questão? Segue comigo. O texto diz: a doença de Tay-Sachs é um distúrbio neurológico degenerativo autossômico recessivo. Então, desde já, tu já sabes que a doença não tem caráter sexual e ela tem um caráter recessivo. Para representar, então, olha só. Azinho vai representar o alelo recessivo. Então, pessoa doente. Logo, se a herança é recessiva, o alelo azão representa o estado de normalidade. Essa doença, a doença de Tay-Sachs, ela é causada pela disfunção dos lisossomos. O heredograma de 3 gerações da família Silva, apresentado abaixo, mostra indivíduos com essa doença. De novo, se aparecer heredograma, a primeira coisa que eu procuro é 2 iguais dando um diferente. Acontece que, olha, 1 e 2 originam o 4, 1 e 2 são normais e o 4 afetado. Os iguais são o quê? Heterozigotos. Então, já sei que 1 e 2 são azão, azinho. E o 4, que é o afetado, é azinho, azinho. Acontece de novo isso no heredograma? Acontece. Os indivíduos 5 e 6 são normais e têm um filho afetado. Portanto, os iguais são heterozigotos e o diferente é homozigoto recessivo. Olha o indivíduo 3. O indivíduo 3 eu sei que ele é normal, então ele é azão alguma coisa. Não sei se ele é azão, azão. Olha, se ele tivesse recebido o azão da mãe, ele poderia receber um azão do pai? Poderia, mas poderia também receber um azinho. Então não sei definir. Com base no heredograma, é correto afirmar que os indivíduos 1 e 2 são homozigotos. Falso, 1 e 2 são heterozigotos, azão, azinho. 3 e 5 são necessariamente, obrigatoriamente heterozigóticos? Não. 3 e 5, eu posso dizer que o 5 ali, ele é obrigatoriamente heterozigoto, mas o 3 não. Então, letra B não pode ser. 2 e 6 são homozigóticos para a doença. 2 e 6 são heterozigotos obrigatoriamente, tá? 5 e 6 são heterozigóticos. 5 e 6 são heterozigóticos. Caso contrário, não poderiam dar origem ao filho doente. Ou seja, 2 normais dando um filho doente, eles obrigatoriamente são heterozigotos. Verdade, mentira? Verdade. Correto, portanto, a resposta é a letra D de Deus. E a letra E, para quem marcou, 2 e 4 são heterozigóticos para a doença. Falso. 2 e 4. 2 é heterozigoto e 4 é homozigoto recessivo.
Show, né? Tá tranquilo? Vamos lá para a próxima, então. O heredograma mostra a incidência de uma anomalia genética em um grupo familiar. O indivíduo representado pelo número 10, preocupado em transmitir o alelo para anomalia genética a seus filhos, calcula que a probabilidade de ele ser portador desse alelo é de... Vamos lá, então o indivíduo 10, já nasceu e quer ter filho. Ele quer saber a chance de transmitir a doença. Primeira coisa, a doença tem caráter dominante ou recessivo? A questão não falou. O que a gente vai fazer com o heredograma? A gente vai procurar dois iguais que deram diferente. Olha só, os 7 e 8 são iguais, são normais, e deram 11 que apresenta anomalia. Os iguais são heterozigotos e o diferente é homozigoto recessivo. Percebe que o afetado, então, apresenta homozigose e a doença é caracteristicamente recessiva. Show! Bacana. Então já sei que a doença tem caráter autossômico recessivo. Vamos lá. Calcule a probabilidade do indivíduo 10 ser portador desse alelo. Olha, o indivíduo 10 é filho de 7 e 8, que eu já sei que são heterozigotos. Vamos cruzá-los? Então, olha, o pai é azão azinho, a mãe é azão azinho. Quando eu for fazer o cruzamento, eu vou fazer o quadro de Pinet, risca o primeiro, possibilidade de gameta 1, azão. Possibilidade de gameta 2, azinho. Para a mãe, azão e azinho. Cruzando os pais, a gente vai ter o quê? Primeiro, azão, azão. Depois, azão, azinho. Azão, azinho e azinho, azinho. Gente, olha uma coisa importante. O indivíduo 10 já nasceu e ele é normal. Eu não estou calculando a chance do casal 7 e 8 vir a ter um filho portador do alelo. Eu estou falando do indivíduo 10 que já nasceu. E que se ele é normal, ele não pode ser azinho, azinho. Então, qual que é a chance dele portar o alelo para a doença que é o alelo azinho? 1, 2 possibilidades em 3 apenas. Essa não existe, ok? 2 possibilidades de 3 é igual a mais ou menos 66,6%. Logo, a resposta é a letra D de Deus. Pegadinha, né? Então, o indivíduo 7 e o indivíduo 8 decidiram ter um filho. Eles são heterozigóticos, né? Nesse caso, é o indivíduo 10 que está ali estudando as possibilidades de portar o alelo. Fiz o cálculo, considerando os pais, mas descartei azinho, azinho. Por quê? Porque o indivíduo 10 ele já nasceu e eu sei que ele é normal. Não existe chance, então, dele ser azinho, azinho, que apresenta o estado da doença. Beleza? Show! Bora para a próxima. Essa questão fala assim: a acondroplasia é uma forma de nanismo que ocorre 1 em 25 mil a cada pessoas no mundo. Curiosamente, as pessoas não anãs são homozigotas recessivas. Olha só, o estado de normalidade para quem não tem nanismo é o estado relacionado a azinho, azinho. Então, pessoas normais são azinho, azinho. Pessoas anãs são, portanto, azão alguma coisa. Podem ser azão, azão ou azão, azinho. Vamos lá. Ele fala assim pra gente: olha, José é um anão, filho de mãe anã e pai sem nanismo. Então, bora escrever a história do José. Vou representar o José, que é um homem, com um quadradinho aqui, e os pais deles aqui em cima, sendo representados por um quadradinho o pai e aqui por uma bolinha a mãe. José é um anão. Se José é um anão, eu sei que ele é azão alguma coisa, certo? Ele é filho de mãe anã. Se a mãe dele é anã, eu já sei que ela é o quê? Azão alguma coisa. Mas o pai não tem nanismo. E ser normal, então, não ter nanismo, é ser azinho, azinho. Logo, quando o pai de José deu os alelos, quais são os alelos possíveis dele doar? Apenas o azinho. Logo, já sei que José é azão, azinho. José se casou com Laura. Então, vou puxar uma linha aqui e representar a Laurinha. Olha só a Laurinha aqui representada. E a Laura não é anã. Logo, a Laura é o quê? Azinho, azinho. Qual é a probabilidade de José e Laura terem uma filha anã? Show! Bora calcular, então. O José é azão, azinho. A esposa dele, que é a Laura, é azinho, azinho. Vou fazer o quadro de Pinet. Risca o primeiro, olha só. Possibilidade de gameta do José. Primeiro, azão. Segundo, azinho. No caso da Laura, ela é azinho, azinho. Vai formar gametas azinho e azinho. Realizando o cruzamento agora, olha o que eu vou ter. Azão, azinho, 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 azão, azinho e azinho, azinho. Portanto, qual que é a probabilidade de José e Laura terem uma filha anã? Só vai ser anã se for alelo dominante. Aqui, ó, azão, azinho, azão, azinho. Então, eu tenho 2 possibilidades de 4 para ser anã. Mas ainda tem que considerar a chance de ser uma menina, porque ele falou que tem que ser uma filha. E a chance de ser uma menina é 1/2, né? Para ser uma garota. Então, eu vou fazer aqui, olha,
Cancelando os dois, vai ficar 1/4, que equivale a 25%. Portanto, a resposta é a letra B, de bolinha. Show! Essa questão diz assim pra gente. Em Angola, há um número grande de indivíduos com anemia falciforme. Essa doença é causada por um alelo que condiciona a formação de moléculas anormais de hemoglobina, com pouca capacidade de transporte de oxigênio. As hemácias que não transportam oxigênio normalmente têm um formato semelhante ao de uma foice e por isso são chamadas de falciforme. Os indivíduos homozigotos dominantes são normais, então vou escrever aqui essa informação que ele está me dando. Olha, azão representa um indivíduo normal. Ao passo que o heterozigoto, que é o azão-azinho, representa os indivíduos ligeiramente anêmicos. Ok. Mas eles sobrevivem, embora com menor viabilidade em relação aos homozigóticos dominantes, que são os normais. Os indivíduos homozigotos recessivos morrem de anemia falciforme na infância. Então, olha, quem é azinho vai morrer. Oh, que triste, né? Vou representar aqui por uma caveirinha. Tá, bora lá. Do cruzamento entre um indivíduo normal e outro com anemia falciforme, qual a chance do casal ter uma filha com anemia falciforme? A gente vai fazer assim, então, olha. Se o indivíduo é normal, ele é azão. Se o indivíduo tem anemia falciforme, tá tendo uma relação sexual, ele tá vivo, né? Então ele não pode ser azinho, ele é o quê? Azão, tá? Fazendo o cruzamento, então, olha o que vai acontecer. Vou representar aqui o quadro de Pinet. Vou ter azão e azão, azinho. Azão, azão. Azão, azinho. Qual que é a chance de eu ter indivíduo com anemia falciforme? Olha só. 1, 2, certo? Qual a chance de o casal ter uma filha, então, com anemia falciforme? A chance de ter anemia falciforme são 2 possibilidades em 4. A chance de ser uma menina é uma possibilidade em 2. Logo, se eu fizer aqui o cálculo, vai dar um resultado igual a 25%. Vai dar 1/4, que é a mesma coisa que 25%. Resposta, portanto, é a letra B de Bartolomeu. Show, bacana, não é? Bem facinha essa, bem tranquila, easy peasy. A próxima questão diz assim: de acordo com a tabela dos variados tipos sanguíneos humanos do sistema ABO, quais os tipos de heranças genéticas que são encontrados na expressão da variedade de tipos sanguíneos humanos? Escolha a alternativa correta. Gente, essa aqui ela é bem direta. E o que eu preciso saber? Olha, sobre o sistema ABO tem os alelos isão A, isão B e izinho. O alelo isão A e o alelo isão B têm a mesma força, então existe aqui uma relação de codominância. Eles apresentam a mesma intensidade de expressão. Logo, se eu tiver, por exemplo, isão A e isão B em um indivíduo, ele vai ser do sangue AB. Esses alelos isão A e isão B têm a mesma força entre si, mas são dominantes em relação a izinho. Então aqui existe uma relação de dominância completa. Olha, então eu tenho uma relação de dominância e recessividade, que é relação de isão A com izinho e de isão B com izinho. E eu tenho a relação de codominância, que é entre isão A e isão B. Então a resposta é letra A de amor. Presta atenção numa coisa, não erra. Na codominância, eu crio um fenótipo que apresenta as duas expressões do alelo. Enquanto que se eu tiver uma dominância incompleta, eu crio um fenótipo intermediário. O que é a dominância incompleta e o que é o fenótipo intermediário? Digamos que eu tenha assim: azão representa a cor vermelha e azinho representa a cor branca. Se fosse um caso de dominância incompleta, eu teria um fenótipo intermediário no heterozigoto, azão-azinho. Teoricamente deveria ser o quê? Vermelho se a dominância fosse completa. Mas na dominância incompleta eu crio um fenótipo intermediário. Qual é o intermediário entre vermelho e branco? Rosa. Olha que legal. Se fosse codominância, eu teria o quê? Vermelho e branco. Se eu tivesse indivíduo azão-azinho, eu ia manifestar os dois, tá bom? Essa é a grande diferença. Por último, para a gente finalizar a nossa aula, olha essa questão. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo na ordem em que aparecem. Pessoas que pertencem ao grupo sanguíneo A têm na membrana plasmática de suas hemácias... Opa! O que está na membrana plasmática da hemácia? É o aglutinogênio. Então, olha só, aglutinogênio. E se a pessoa é do tipo A, o aglutinogênio é do tipo A. E no plasma sanguíneo, o que fica? O anticorpo, que é a aglutinina. Uma pessoa que tem tipo sanguíneo A, o que é estranho para ela? O grupo sanguíneo B. Então, ela produz anticorpos anti-B. Então, no plasma sanguíneo, eu tenho um anticorpo, que a gente chama de aglutinina. E, nesse caso, se a pessoa é A, vai produzir anticorpo anti-B. As que pertencem ao grupo sanguíneo O não apresentam... Lembra que O é 0. Não apresentam nada na superfície. Não apresentam, então,
aglutinogênio na sua superfície, na sua membrana plasmática. Qual que é a resposta que eu tenho, então? Aglutinogênio A, aglutinina anti-B e aglutinogênio, certo? Resposta, portanto, letra B, já estava até marcada aqui. Show! Bacana! Encerrada a nossa primeira parte de aulas, a gente viu a primeira lei, falou um pouquinho sobre o sistema BO, e a gente dá continuidade ao sistema BO envolvendo cálculos na próxima aula, e falar também de segunda lei de Mendel. Vou mandar uma lista para vocês, fiquem tranquilos que a gente vai resolver os exercícios gerais e também resolver os exercícios que já caíram na prova da UEA, na prova de Roraima e na FUVEST. Até a próxima aula, gente!